Olá, meu nome é Yasmin Lara Bezerra Vieira da Silva, sou acadêmica do curso de Engenharia Florestal pela Universidade do Estado do Amapá e estou cursando o 10º período. E eu me chamo Cindy Lohane Soares Castro, estou no 9º semestre do curso de Engenharia Florestal na UEAP. O ecossistema amazônico compreende a maior floresta tropical do mundo e é um componente importante no funcionamento do sistema terrestre, visto que desempenha um papel crucial e significativo em padrões climáticos e em ciclos biogeoquímicos como o do carbono. Então, a exploração e extração da madeira legal, ela é controlada através de sistemas digitais que vão exigir a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável, a emissão da UTEF, que é a autorização de exploração florestal, o DOF, que é o documento de origem florestal, e do CISFLORA, que é para rastrear o transporte e a comercialização dessa madeira. Porém, apesar disso, a Amazônia ela tem sido tomada por essa extração ilegal da madeira, que pode vir de áreas desmatadas sem autorização, exceder limites de corte ou ser retiradas de terras públicas protegidas ou indígenas. E dentre as espécies mais desejadas e mais procuradas para fazer essa extração ilegal está o angelim vermelho, que é o nosso objeto de estudo, justamente pelo seu bom valor econômico e pela sua boa qualidade da madeira. O uso dos isótopos estáveis para o rastreamento das árvores vem sendo um estudo muito novo, dentro que são de 2 décadas atrás, nessa área forense para o rastreamento da madeira. E junto com isso, ele não vem só para fazer um trabalho solo, mas também vem como para ajudar os sistemas que a gente já tem hoje para poder diminuir e, se possível, extinguir a extração de madeira ilegal. Mas por se tratar de algo novo, não temos dados suficientes ainda para a gente poder fazer essa rastreação da árvore. Então a gente precisa compreender como esses isótopos eles se comportam aqui na Amazônia, se eles diferem de madeira para madeira, se eles diferem ao longo do raio, se eles diferem de um local aqui do sul do Amapá para o norte do Amapá. Então a gente precisa compreender tudo isso, já que a gente não tem dado suficiente para isso devido a ser novo. Então esse trabalho ele vem querer responder se existe uma variação significativa ao longo do raio do angelim vermelho. A pesquisa foi realizada na Floresta Nacional do Amapá, FLONA, especificamente na área de concessão da empresa RRX, no município de Ferreira Gomes, onde apresenta o clima equatorial úmido, um relevo de baixas altitudes e solo predominantemente petroplíntico, e latossolo vermelho, amarelo. E essa vegetação ela é de área de terra firme, típica da nossa região amazônica, onde nós coletamos, então, 7 árvores adultas de angelim vermelho, com DAP acima de 40 centímetros, respeitando a legislação do manejo florestal. E essa coleta ela ocorreu durante a estação chuvosa e por isso foram coletadas poucas amostras. Então, de cada árvore foi retirada uma cunha que atravessava radialmente o tronco, da medula à casca. E essas amostras elas foram transformadas em lâminas e seccionadas em 5 pontos, 0%, 25%, 50%, 75% e 100% do raio, e representando os diferentes estágios do crescimento, Então, o solo ele foi coletado a 2 metros de distância de cada árvore amostrada, entre 15 a 20 centímetros de profundidade, utilizando trado holandês, E essas análises incluíram a composição química, a textura e as propriedades físicas, como macroporosidade e densidade. E o objetivo era investigar a possível influência isotópica do solo nos padrões isotópicos da madeira. Após a coleta ser realizada aqui na FLONA no Amapá, as amostras elas foram enviadas para o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na Universidade de São Paulo, e a metodologia utilizada foi do Laboratório de Ecologia Isotópica. Após as amostras chegarem no laboratório, foram cortadas transversalmente para que a amostra fosse diminuída. E após isso foi realizado um corte radial nela, que foi feita a laminação nas amostras. Após a laminação foi realizada com cuidado a retirada dessas lâminas da base e elas foram divididas proporcionalmente por 5. Então 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Datado essa marca de proporção ao longo do raio, foram medidas 2 centímetros em cada proporção e foram retiradas. Após serem retiradas das lâminas, foram necessários o picotamento caberem em microtubos. E logo após, elas foram levadas para o moinho misturador.
que ali elas foram totalmente trituradas e transformadas em pozinhos. E logo após isso, foi realizado o peso dessas amostras, né, para poder irem para o espectrômetro de massa isotópica, de razão isotópica. Então, foi utilizada a balança analítica, né, que o peso variava entre 2,7 mg a 3 mg. As amostras foram levadas, né, para o espectrômetro de massa de razão isotópica, que é ali que vão poder dar os valores da proporção de carbono 13 e carbono 12. Os valores de delta carbono 13 e de delta N15 deram os valores bastante satisfatórios, de acordo com a literatura, né? Do carbono 13 eles tem uma variação de menos 20 a menos 35 e os nossos resultados, nossas amostras aqui da Amazônia deram de menos 24 a menos 28, não teve uma variação muito grande. Já o delta N15, ele deu uma variação de 2 a 6. Também seguindo a literatura, né, o que é o padrão normal da literatura. Com os resultados já em mãos, foi realizado um teste de normalidade, de ter dado positivo, foi realizado a ANOVA, para saber se tinha alguma diferença, né, ao longo do raio, tanto em delta C13, tanto em delta N15. Ao longo do raio, a análise de variância, a ANOVA, ela deu significativa para o delta C13. Entre as árvores não deu significativo. Já para o nitrogênio 15, ao longo do raio, ela deu não significativo, então não tem diferença estatística. Porém, entre os indivíduos, ela deu o valor significativo. Foi realizado o teste Tucker para saber onde tem essa diferença, né? Ao longo do raio, qual foi mais variou, e entre os indivíduos, qual foi o indivíduo que mais variou. O que mais deu diferença significativa foi o 75%. Já o do delta N15, a diferença deu entre as árvores, que foi em relação à localização da árvore, né? Após tudo isso, foi realizada correlação, né, entre solo e madeira. O delta C13, ele apresentou uma correlação baixa. Para o delta N15, ele deu uma correlação muito forte. Os estudos evidenciaram que os valores de delta carbono 13 apresentaram pouca variação ao longo do raio da madeira, né, o que vai mostrar ali então uma estabilidade nos processos fisiológicos da planta. Já os valores de delta nitrogênio 15 variaram significativamente entre as árvores, que vai indicar uma maior sensibilidade às condições ambientais locais. E também não houve uma forte correlação entre os valores de delta carbono 13, né, e com o delta nitrogênio 15 teve uma maior correlação. Isso vai mostrar que o solo acaba influenciando mais no nitrogênio do que no carbono. Então, com isso, a gente conclui que essa análise de isótopos estáveis é uma relação promissora, né, para a rastreabilidade da madeira, que vai ajudar no combate a essa exploração ilegal e vai contribuir para a conservação de florestas tropicais.